Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar no seu coração e também nos seus pensamentos. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos continuar hoje o assunto falando sobre Esaú. O título é Por que Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida. Então, essa semana toda nós estamos tratando deste assunto. Gostaria que você preparasse aí o seu copo com água. O meu já está aqui preparado. Coloca aí perto do seu celular, do seu notebook, do seu computador, do seu tablet. E no término desta mensagem, nós vamos fazer uma oração abençoada em seu favor, em favor da sua casa, do seu lar e também da sua família. Você que for entrando aqui na live, deixa aí o seu nome, o nome dos familiares para a oração ou o nome das pessoas que você quer que nós venhamos colocar na nossa oração no término desta mensagem. Gostaria que você que tem a Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4 e Gênesis, capítulo 28. Eu não sei se eu vou conseguir ler as duas passagens, mas pelo menos uma passagem eu vou ler. Quero desde já aqui mandar um abraço todo especial a você que é inscrito aqui no nosso canal. Você é o nosso motivo de estar aqui neste momento para levar ao seu coração uma palavra de fé, de amor, de otimismo, de ensinamento, de exortação para abençoar a sua vida. Então, fique conosco até o término deste vídeo, porque eu tenho certeza que Deus ele estará falando ao seu coração. Ok? Então, vamos aqui ao livro de Gênesis, no capítulo 4. Eu quero fazer aqui um paralelo dessa história de Abel e Caim com Esaú e Jacó. Como nós falamos anteriormente, Jacó, ele lutou desde o ventre da mãe para ser o primeiro, para ter o direito de primogenitura. Porém, ele não conseguiu, embora ele nasceu gêmeos com seu irmão, mas o irmão Esaú nasceu primeiro e ele nasceu ali grudado no calcanhar de Esaú. Mas sempre Jacó, ele sempre procurou fazer com que a bênção de Deus fosse o primordial ou fosse o primeiro na vida dele. Embora ele não tinha esse direito, mas ele acabou mudando essa regra, mudando essa lei a partir do momento em que Esaú ele desprezou o seu direito de primogenitura, o seu direito de bênção. É como hoje, como nós temos falado, se você não assistiu os demais vídeos, você entra aqui no meu canal e aí depois você vai poder participar do vídeo, vai poder assistir os vídeos anteriores e você vai entender a nossa história. Mas como eu estava dizendo, Jacó, ele lutou e lutou pela bênção de Deus, e ele mudou uma regra, mudou uma lei, porque Deus se agradou da atitude de Jacó, se agradou do coração de Jacó, ao passo que de Esaú ele não se agradou, porque Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Veja que Caim aqui era o mais velho, foi o primeiro. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então veja que nós temos aqui dois irmãos de uma mesma mãe, um era mais velho, o outro era mais novo. Caim ele era lavrador
e Abel, pastor de ovelhas. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Veja, meus irmãos, que aqui, tanto Caim como Abel, eles decidiram preparar uma oferta para Deus, preparar uma oferta para o Senhor. E aqui o texto diz que Caim, ele pega ali da sua lavoura uma oferta. Abel, ele pega das primícias, o melhor do rebanho que ele tinha e oferece para Deus. E concluindo, o texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Vamos fazer então aqui um paralelo desta passagem com os dias de hoje. Deixa eu colocar aqui. Ora, a pergunta é: nós que somos cristãos, você que está aí me assistindo, você que frequenta uma igreja, frequenta uma denominação, você é uma pessoa batizada nas águas, você devolve o seu dízimo, dá as suas ofertas na sua congregação, você é uma pessoa temente a Deus. Enfim, a pergunta é: qual é o tipo de oferta que nós temos apresentado a Deus no nosso dia a dia? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou me referindo à oferta financeira, oferta dinheiro, porque hoje em dia, infelizmente, quando nós falamos a respeito de oferta, as pessoas, elas coadunam a oferta com dinheiro. E oferta não é apenas dinheiro. Oferta é aquilo que você dá, é aquilo que você oferece, seja para um parente, seja para um familiar, seja para um colega, ou seja também para Deus. Uma oferta é como se fosse um presente, algo que representa a nossa consideração pela pessoa na qual nós amamos ou gostamos. Então, a pergunta é: qual é o tipo de oferta que você tem apresentado a Deus? Você tem apresentado a Deus realmente de coração uma oração sincera, uma oração que vem do fundo da sua alma? Ou você tem ofertado uma oração mecânica, uma oração automática? Você tem ofertado a Deus o seu jejum, e um jejum sincero, ou um jejum mecânico, um jejum automático? Onde é que eu quero chegar? Quando eu oro, eu estou oferecendo uma oferta a Deus. Quando eu jejum, quando eu levanto pela madrugada para orar, eu estou oferecendo uma oferta a Deus. Quando eu me desvio do mal, quando eu me desvio do pecado, eu estou oferecendo uma oferta para o meu Deus. Quando eu procuro viver uma vida na verdade, em santidade, eu procuro sempre estar oferecendo uma oferta para Deus. Ou seja, tudo que eu faço no dia a dia, as atitudes que eu tomo no dia a dia, as decisões que eu tomo, as palavras que eu menciono no meu dia a dia, tudo é oferta. Seja para a mãe, seja para o pai, seja para o marido, seja para a esposa, para os filhos, para o patrão, patroa, para os colegas, ou seja, seja também para Deus. Nós vemos nesse texto que Caim, ele pegou da sua lavoura uma oferta, ou seja, qualquer coisa. Mas Abel, ele teve o cuidado de pegar ali do seu rebanho as primícias, ou seja, a melhor ovelha, o melhor animal que ele tinha, o primeiro, ali o animal mais bonito, mais
mais rechuchudo, mais gordo, né? Sem nenhum tipo de doença, carrapato ou coisa parecida. Os dois oferecem as suas ofertas, mas Deus ele se agrada da oferta e apenas de um, da oferta e daquele que ofertou. Ou seja, ele se agradou da oferta de Abel e também se agradou da atitude de Abel em ofertar o seu melhor. Ao passo que ele não se agradou da oferta de Caim e nem da atitude que Caim tomou em oferecer aquela oferta. Por quê? Porque se nós pararmos para analisar, ali as ofertas oferecidas representavam o que estava dentro de cada um, representava o que estava no coração de cada um. É a mesma coisa entre Jacó e Esaú. Jacó, ele procurava sempre agradar a Deus, ele procurava sempre estar ali oferecendo no seu dia a dia uma oferta que agradasse não apenas aos seus pais, através da obediência, das atitudes, mas sobretudo a Deus. E Esaú não. Esaú ele não se preocupava em agradar a Deus. Como ele era o mais forte, como ele era o escolhido, como ele era o primeiro, ele era o mais velho. Então, como nós falamos também anteriormente, ele tinha consigo, ele tinha nos pensamentos dele, no coração dele, que ele era o primeiro e seria o primeiro a vida toda, e que ninguém poderia tirar esse título de primogênito, ninguém poderia tirar essa unção de primogênito, essa bênção do primogênito. Então, na cabeça dele, antes de Isaac morrer, a bênção seria passada para ele, né? A herança do pai seria passada para ele. Só que como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e ele já estava prevendo tudo, então lá, quando os dois estavam ainda em gestação na barriga de Rebeca, Deus então ele fala para Rebeca, olha, Rebeca, você vai ter gêmeos. São dois povos que vão nascer dessas duas crianças. Um vai servir o outro, ou seja, um mais velho vai servir o mais moço. Quem disse isso foi Deus. Ou seja, mudando ali, alterando a lei natural das coisas. Por quê? Porque Deus já estava vendo que quando eles crescessem, Esaú não seria o adequado para dar sequência ali na descendência do seu avô Abraão e na descendência do seu pai Isaque. Então, ao longo da vida, no momento em que eles foram crescendo, Jacó ali sempre demonstrou que queria ter esse direito, que queria ser abençoado, não por orgulho, não por vaidade, mas por ele ter um coração totalmente voltado para Deus. E Esaú não estava nem aí para Deus. Esaú não estava nem aí para poder agradar a Deus. Então, ele vivia uma vida do jeito dele, da maneira dele. Ele era caçador, ele gostava de caçar. Então, ele não estava nem aí para o direito de primogenitura. E por isso, então, Jacó, ele lutou até que ele conseguiu o direito da bênção, o direito da primogenitura. Mas voltando aqui ao caso de Abel e Caim, ou de Caim e Abel, é parecido a história, porque os dois oferecem uma oferta para Deus e aquelas ofertas mostraram o que estava no coração de cada um. E é como hoje, meus irmãos, Deus ele conhece o nosso coração. E ele, para poder aceitar uma pessoa, primeiro ele aceita o que está dentro daquela pessoa. Primeiro ele aceita aquilo que a pessoa tem para oferecer. Embora sejamos falhos, pecadores, somos imperfeitos, erramos no falar, no pecar, no agir, porque somos carne, mas ainda assim, Deus, ele vai sempre olhar para aquilo que está dentro de nós,
para aquilo que está dentro do nosso coração. Eu sempre gosto de citar esse exemplo nas pregações que eu faço. Lembra quando Deus ele institui ali o primeiro rei de Israel, e era o rei Saul? Quem era Saul? Saul era um homem alto, um homem belo, um homem bonito, um homem forte, e foi o próprio Deus que instituiu ele ali para ser o primeiro rei de Israel. Mas quando Saul ele desobedeceu uma ordem do profeta Samuel, então ali Saul foi destituído ali do seu trono, do seu reinado. Mas é claro, não foi apenas essa atitude que fez com que Deus trocasse ele por Davi, mas era o que já estava no coração dele no dia a dia. E no dia a dia ele demonstrava que ele era uma pessoa guerreira, ele era uma pessoa alta, de porte alto, de belos olhos, de uma boa aparência, porém o coração dele não era um coração que estava 100% voltado para Deus. E aí entra Davi na história, que era um garoto, que era um menino, e Deus já estava ali chateado com Saul, e Deus vai e escolhe Davi para ser o sucessor, para tomar o trono, ou para adquirir o trono no lugar de Saul. E quando então Samuel vai à casa de Jessé, ele chega lá e pergunta para Jessé: olha, Jessé, eu quero que você chame aí todos os seus filhos, porque eu vim aqui ungir um novo rei de Israel. E aí Jessé chamou todos os seus filhos. A princípio ele chamou o mais velho, o mais forte, como era a tradição, o primogênito, e foi passando um por um, e Deus falou para Samuel: não é nenhum desses aí. E aí Samuel pergunta: Jessé, vem cá, você não tem mais nenhum filho? E aí Jessé lembra do mais novo, do garoto, o pastor de ovelhas que estava lá cuidando das ovelhas. Ah, sim, tem um mais novo. Pois então chama ele, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar à mesa para fazer a refeição. E aí mandaram chamar Davi, e quando Davi ele entra, Deus ele fala assim para Samuel: Samuel, olha, não atenta para a sua aparência, não olha a sua aparência, porque eu sou diferente. O homem, ele olha a aparência, ele olha o exterior. Eu, porém, olho o coração. Eu vejo o que está dentro da pessoa. Aí chega Davi, e aí Deus fala: pode ungir, porque este aí é o rei. Ou seja, nem o pai de Davi acreditava em Davi. Nem o próprio pai acharia, ou pensaria, ou teria certeza que Davi seria o novo rei de Israel. Então, é como hoje. Por que muitas pessoas elas acabam perdendo a bênção de Deus? Porque elas trocam a bênção, elas trocam o direito de primogenitura, elas trocam a unção que Deus dá a elas por um prato de comida, como fez Esaú. Como temos falado nesses dias, o que representa esse prato de comida? Representa uma porção de coisas. Representa o orgulho, representa a vaidade, representa a avareza, representa o pecado, representa a carnalidade, representa tudo aquilo que é o contrário à bênção, à unção, ao Espírito de Deus. Então, voltando aqui a Caim e Abel. Caim fica chateado, fica revoltado, aborrecido, porque Deus não se agradou dele e muito menos se agradou da oferta que ele ofereceu. Então, continuando aqui o texto, no versículo 6, ele diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deixa eu tomar uma aguinha aqui.
Então Deus pergunta para Caim: vem cá, Caim, por que você ficou irado? Por que você descaiu o seu semblante a partir do momento que eu não gostei da tua oferta e que eu te rejeitei? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha o que Deus fala. Se você não proceder bem, se você não tiver um coração limpo, se você não fizer a minha vontade, não é certo que você será aceito? É por esse motivo que nós entendemos que muitas pessoas hoje que dizem que creem em Deus, que têm fé em Deus, que frequentam uma congregação, infelizmente são pessoas frustradas, pessoas desanimadas, pessoas desacreditadas, desiludidas, justamente por causa disso. Porque a pessoa, ela quer receber muito de Deus e não quer dar absolutamente nada em troca. Ela quer colher, mas ela não quer plantar, ou seja, ela não quer mudar o comportamento, ela não quer mudar suas atitudes, ela não quer mudar o seu coração, ela não quer mudar o seu gênero, ela não quer mudar o seu jeito. E mesmo ela sendo religiosa, mesmo ela frequentando uma igreja, mesmo ela dizendo que crê, mesmo ela dizendo que tem fé, a vida dela não anda, não vai para frente, não muda. Por quê? Porque embora ela dá as ofertas, ela dá os seus dízimos, ela faz as suas orações, ela canta no coral da igreja, mas o coração dela não é um coração que agrada a Deus. Não é um coração que demonstra um comportamento de uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa humilde, sabe, na sua alma, nas suas atitudes, nos seus pensamentos e também no seu coração, principalmente no coração. Então a pessoa fica chateada, a pessoa fica revoltada, fica aborrecida e, pasmem, existem pessoas que acabam até ficando com inveja das irmãs da igreja, dos irmãos da igreja, fica com inveja do vizinho, da vizinha, que são cristãos. Poxa, por que fulano tem, eu não tenho? Por que ciclano é abençoado, eu não sou? Por que fulano adquiriu isso, eu não adquiro? Justamente, meus irmãos, por causa disso aqui, ó. Ou seja, Deus, ele conhece o nosso coração. Quando você vai orar, ele sabe se a sua oração é uma oração sincera ou não. Deus sabe, antes de nós falarmos, o que nós vamos pedir. Então, Caim aqui estava revoltado, chateado, aborrecido, e Deus falou: ô Caim, por que você está irado? Por que você está revoltado? Se você não proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Então, a pergunta que eu faço para você, meu irmão e minha irmã: se você proceder bem, se você tiver um coração humilde, se você tiver um coração limpo, se as suas atitudes demonstram que você quer agradar a Deus em primeiro lugar, porque o problema do ser humano é esse: farinha pouca, meu pirão primeiro. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela pensa apenas nela. Ela crê em Deus, ela tem fé em Deus, ela é uma pessoa que acredita em Deus, mas é ela. Ou seja, o centro da atenção tem que ser ela. Deus tem que me abençoar nisso, Deus tem que me dar aquilo, Deus tem que me dar aquilo outro, Deus tem que fazer com que eu seja abençoado, eu preciso de um milagre. Ou seja, mas ela não pensa, em primeiro lugar, em agradar a Deus. Continuando aqui o texto, ele fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ou seja, quando eu procedo mal diante de Deus, diante das pessoas, significa dizer que o pecado está batendo a minha porta. Por isso que eu estou procedendo mal. Por isso que as minhas atitudes são atitudes que não agradam a Deus. São atitudes da minha carne, são atitudes da minha vontade, são atitudes ao contrário ao Espírito. Então significa dizer que essas atitudes faz com que o pecado esteja à porta, ou seja, esteja ali do meu lado, esteja perto de mim. Aí ele fala: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Ou seja, quando nós tomamos atitudes que não agrada a Deus,
além de estarmos pecando, os nossos desejos se viram contra nós. Acabam se tornando os nossos inimigos. Por quê? Porque é o desejo da cobiça, é o desejo de querer ser melhor do que o outro, é o desejo da mentira, é o desejo do orgulho, é o desejo da avareza. Ou seja, tudo isso se volta contra nós. Mas ainda assim ele fala, mas a ti cumpre dominá-lo. O que ele quer dizer? Somos falhos? Somos. Somos pecadores? Somos. Somos sujeitos a errar, falhar, pecar? Somos. Mas ainda assim, nós podemos dominar o pecado, dominar o nosso orgulho, dominar a nossa carnalidade, uma vez que procuramos agradar a Deus ou procuramos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então foi exatamente isso que aconteceu com Esaú e foi exatamente isso que aconteceu com Caim e foi exatamente o que aconteceu com Saul. Se você fizer um paralelo aí, você vai ver que o mais novo estava sempre se superando em relação ao mais velho. Ou seja, nós vemos aí o mais velho ou os mais velhos desprezando a bênção de Deus. Ou seja, Caim desprezou a bênção de Deus, mesmo sendo mais velho. Esaú desprezou o direito da primogenitura, mesmo sendo mais velho. Saul, que foi o rei escolhido por Deus, desprezou o trono, desprezou o reinado, justamente porque ele não quis obedecer à ordem de Deus. Ele era uma pessoa orgulhosa. E é exatamente isso, meus irmãos, que acontece hoje em dia. Muitas pessoas acabam não sendo abençoadas, acabam não tendo uma vida como elas gostariam de ter, porque Deus tem olhado o coração dela, tem olhado a atitude dela e tem visto que não é um coração puro, não é um coração humilde, não é um coração sincero diante de Deus. Por isso que eu sempre digo, não troque o seu direito de primogenitura. Você que está aí me assistindo, você é cristão, você é crente, você frequenta uma igreja, você já conhece a palavra há muito tempo. Olha, permaneça fiel, permaneça sincero, permaneça firme no caminho de Deus até o fim da vida, para que você possa ir embora desse mundo e ir embora com o direito da salvação. Então, permaneça fiel, permaneça firme, não troca o seu direito de bênção pelas coisas do mundo, não vire as costas para Deus, não vale a pena, não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo, pelas farras desse mundo, pelos pecados desse mundo, pelas festas deste mundo, não troque aquilo que Deus tem para te dar por aquilo que o mundo quer te oferecer. Porque aquilo que Deus quer dar para mim e para você é a bênção, é a vida eterna. E aquilo que o mundo quer nos oferecer é o prato de comida. Ou seja, aparentemente, quando a pessoa está com fome, ela vai lá, come um prato de comida, sacia a fome dela. Então, muitos cristãos têm perdido a salvação, têm perdido o reino dos céus, têm perdido as bênçãos de Deus, porque tem estado mais envolvido com as coisas do mundo, querendo comer o prato de comida do mundo, do que viver ali uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida que realmente agrada a Deus. Então, amanhã nós vamos continuar este assunto, né? Amanhã vai ser o 4º vídeo e na sexta vai ser o 5º vídeo, onde nós vamos então encerrando então essa semana toda esse assunto, por que Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Antes da gente orar, eu estou aqui com o meu copo com água, está aqui a minha caneca, prepara aí. Antes da gente orar, eu gostaria que você que me assiste não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, não custa nada, não vai tirar um braço teu, uma perna tua, não.
se inscreve aí no canal, faça parte da nossa comunidade, coloque o gostei aí no vídeo, porque o gostei fortalece a nossa mensagem aqui dentro do YouTube. Ative aí o sininho, porque aí coloca ative o sininho e escreve assim todas, ativa lá em todas, porque todas as vezes que eu vier com um vídeo novo, o próprio algoritmo do YouTube avisa você, ó, tem um vídeo novo aí do pastor Roberto. Se você não sabe, de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, nós temos aqui mensagens e orações, 8 horas da manhã. Então, por isso que eu gostaria que você compartilhasse aqui o link do nosso canal, compartilhasse aí os links dos nossos vídeos, para que nós venhamos crescer juntos, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar, tá bom? Eu conto com você. Então, nós vamos orar. Antes, porém, deixa eu registrar aqui as participações, né? Vamos lá, vamos ver quem que entrou aqui. Vamos lá. A dona Belinha Martins, a paz do Senhor Jesus. A paz, dona Belinha. A Camille Martins, a paz do Senhor Jesus. A paz. Silvana Alves Martins, a paz, pastor Roberto. A paz. Dulce Reis, a paz a todos. Aí tem, mais uma vez, a Camille Martins. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Amém, eu recebo. Deixa eu só falar aqui as cidades, né? A dona Belinha, a Camille, a Silvana, são todos aqui da cidade de Montemor, estado de São Paulo. A Dulce Reis é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço, um beijo aí ao povo sul-mato-grossense. Campo Grande, minha cidade natal. Aí tem a Júlia Martins aqui de Montemor. Deixa eu ver quem mais aqui. A Júlia pede oração pela família e não entendi, por nosso mundo e por nossa geração. Com certeza, vamos orar então pelo nosso mundo. É isso mesmo, temos que orar mesmo, porque tem dias que a coisa tá feia. A Dalva Reis, a paz, pastor, a paz, dona Dalva. Campo Grande, Mato Grosso do Sul também. Aí tem a Camille, tem a Silvana, né? Já falei os nomes. Silvana Alves Martins pede oração pela Júlia e pelo João. Aí tem a dona Belinha lá que... Amém e glória a Deus. Bom, então vamos orar agora? Pega aí o seu copo com água. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez entramos na Tua presença através desta oração. O Senhor disse na Tua palavra que quando nós entramos na Tua presença, através da fé, através da oração, o Senhor nos ouve. Então eu peço a Ti neste momento, que mais uma vez envie os Teus anjos, que estenda a Tua mão poderosa e alcança agora essas pessoas que estão do outro lado. São homens, mulheres, pais, mães, esposas, maridos, filhos, filhas, irmãos, parentes e familiares. Pessoas que precisam agora de uma bênção do Senhor. Aliás, todos nós precisamos de uma bênção. Em primeiro lugar, antes do Senhor nos abençoar, eu peço a Ti que perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, os nossos erros, os nossos defeitos e também as nossas transgressões. Que o Senhor nos ensine, meu Pai, a termos todos os dias um coração limpo, um coração sincero diante de Ti. Que o Senhor possa aceitar as nossas ofertas, que o Senhor possa aceitar tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor e, é claro, aquilo que tem agradado ao Senhor. Então, abençoe a cada pessoa que está comigo neste momento, orando, e que o Senhor neste momento venha abrir todas as portas que estão fechadas, abrir os caminhos que estão trancados, venha destravar tudo aquilo que está travado, meu Pai. Restaura a saúde de quem está doente, penetra no sangue, ossos, carne, nervos. Meu Deus, arranca todo vírus, infecção, inflamação, bactéria. Meu Deus, que o Senhor venha trazer a paz no coração, a paz de espírito, na alma e nos pensamentos desta pessoa. Abençoe esse casal, abençoe este casamento, abençoe o marido, abençoe a esposa,
esposa, abençoe os filhos. Meu Deus, abençoe a mesa desta pessoa, a geladeira da casa dela. Seja o pastor de cada um de nós. Não nos deixe faltar nada na nossa mesa. Meu Deus, consagra, abençoa esta água, coloca nela poder, virtude, unção. Nós cremos que quando beber desta água, estaremos bebendo pela fé da tua palavra, do teu poder, da tua presença, do teu Espírito, que limpa, que lava, que purifica e que santifica a nossa vida e a nossa alma. Meu Deus, é o que eu peço e é o que eu determino neste momento. Eu apresento todos os inscritos aqui do nosso canal e aqueles que ainda irão se inscrever. Eu abençoo a cada pessoa que participou aqui do chat, que participou desta live, que tirou aí alguns minutos para ouvir a tua mensagem. Pois é o que eu determino e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Beba da água. Amém. Graças a Deus. Deixa eu ver se mais alguém aqui entrou. Acredito que não. Deixa eu ver aqui, para a gente encerrar a live. É isso aí. Gente, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amanhã, às 20 horas, estaremos de volta. Não sai do vídeo sem deixar aí o like, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Se você gostou da mensagem, então você vai fazer parte da nossa comunidade. Deus ele estará abençoando a sua vida, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima.